Só tá a Gleice aí? Só a Gleice. A Karine me pediu o link também. Eu mandei, você viu no grupo lá o link. É porque a ela pede para mandar no celular e dá mala. A Karine não está no grupo, não? Ah, só que o celular dela está estragado. Ah, tá. Vamos começar, gente? Então, a gente vai começar lá, professor? Débora, vamos? Vamos começar a nossa jornada aí. Boa noite. Deixa eu ver o meu pequenininho. Ah, não. Deixa ele, boa tarde. Gente, eu queria começar. Hoje é o nosso. E a gente vai entrar no assunto da terceira semana. Não significa que você tem que pular de segunda. Quem não terminou, vai fazendo. Não é sangria, tá? A gente não se preocupa, não. Só não vai para o céu. Só vai ter que ir para a Trindade a pé para pagar. A pé, de costa e pulando num pé só. É conseguir. Mas a gente vai começar, a gente vai orar, pedir a Deus que nos abençoe. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Estamos aqui na tua casa, na casa do teu povo, e temos essa liberdade para reunir e compartilhar o teu evangelho, conversarmos sobre a tua palavra. Obrigado, Deus. Depois de um dia agitado, todos nós cansados, com muitos trabalhos, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Obrigado por esse grupo que está reunido, por aqueles que estão online também, como a Gleice. Lembramos aqui da Jaqueline no Pará, a Rosângela, Deus, os demais que vão participar também, estejam cada um deles. Obrigado por tudo, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na segunda semana, nós vimos aí sobre permanecer na palavra, né? Viver na palavra, por assunto. Hoje, o assunto que eu queria introduzir com a gente, dando continuidade nessa primeira parte aí, lembrando que o Vida Discipular e a forma que esse grupo está adotando, não é aquela coisa de seguir a tabelinha, marcar xizinho, pontinho, essas coisas não, sabe? É claro que vai ter uma multa depois aí, né? Então, a multa por atrás e embora. Mas, vai dar de novo, né? Mas não, a questão é de termos um norteador e ir seguindo. O que é o mais importante? Cada um tem o seu tempo a sós com Deus e vai crescendo na palavra, na vida com Deus. E hoje o assunto da terceira semana é justamente a questão da oração. Orar com fé, se não me engano, é o título que está aí no nosso texto, no nosso orar, ore com fé. Eu queria ler só um texto para nos dar uma norteada, e a gente vai conversar sobre esse assunto um pouquinho. Está lá em Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu vou ler o versículo de número 1 até o versículo 4. Uma situação bem interessante que os evangelhos registram, mais Mateus e Lucas, né? Agora Lucas aqui, capítulo 11. Lucas 11. Lucas 11. O que diz em Lucas 11? Olha só, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, no caso João Batista, né, ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Amém. Aí a gente tem aquela oração bonita, né, que Mateus registra mais completa, a oração que a gente chama do Pai Nosso, né? Uma oração que a cristandade toda, seja católica, evangélica, espírita, todo mundo conhece essa oração. Mas a pergunta aqui, que vai servir de base para nós, a pergunta é: seu microfone, ou Cidara? Sim, pode Senhor. Pode Senhor. Desculpa atrás, gente. Não, que isso, fica à vontade.
essa pergunta que aconteceu aqui, Jesus era uma pessoa, como ser humano, que nos deixa um exemplo muito bonito. Sempre na trajetória de Jesus, registrada nos 4 evangelhos, você vai ver a seguinte expressão: e saiu para um lugar solitário, e orou de madrugada, e estava orando. Tem um dia que ele foi sair assim de mansinho, todo mundo achou que ele tinha sumido, né? E foi atrás dele, porque ele está tão procura. E ele sempre estava tirando. E aqui ele fez isso novamente. Diz a minha versão que ele estava orando em certo lugar, e quando terminou a sua oração, chegou um dos discípulos e falou: Senhor, ele ficou assim, ele viu Jesus orando, né? Nos ensina a orar, porque João Batista, ensinava os seus discípulos. Como é que o Senhor nos ensina também a orar? A pergunta dele é uma pergunta bem interessante, porque o nosso tema é sobre isso. E na cabeça desse discípulo, ele estava muito preocupado com uma normatização do que é oração. Porque na cristandade, não na cristandade ali, né, no aspecto judaico, tinha todo um ritual, toda uma prática, né? E ele vendo nesse contexto e olhando tudo aquilo que Jesus estava ensinando, a preocupação dele: Senhor, a gente quer também aprender a orar também. Igual João ensinou seus discípulos, né? João é alguém que tinha seus discípulos também, e com certeza João ensinou eles algumas orações, ou como orar. E ele queria saber, então, como é que a gente pode orar? E a pergunta dele parece uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que tem um peso muito grande. Será que a gente entende o que é oração? A gente está preocupado com a forma de orar, como orar, tem o jeito certo de orar? Será que existem palavras certas que eu posso dizer e palavras que eu não posso dizer? Será que oração é isso? As pessoas estão acostumadas muito com o ritual, né? E a gente tem uma fé, muitas vezes, muito assim, uma cadelinha, né? A gente cumpre assim, assim, assim. E nessa confusão que a gente vive no Brasil, de tanta igreja, tanta doutrina, cada uma fala uma coisa diferente. Cada uma ensina algo diferente com respeito à oração. Aí fala que tem oração de libertação, oração de cura, oração de prosperidade, oração de unção, oração de quebra de maldição, e coloca assim um bando de coisa que, sabe, eu fico olhando assim: será que é isso mesmo? Será que é isso que a Escritura nos ensina com respeito à oração? Eu escrevi um textozinho, um livrozinho, um e-book, até divulgando aí, né? Que eu usei a expressão assim: ó, por que podemos falar com Deus? Não como pergunta, mas como afirmação. Por que podemos falar com Deus? Eu escrevi esse material olhando justamente com essa pergunta desse discípulo e toda a Escritura, porque orar não é, na maioria das vezes, o que a gente acha que seja. A gente tem a ideia de oração muito mais como um ritual, ou como, vou usar um termo assim pejorativo, apaziguar o espírito agitado para coisa, né? Oração é isso, uma reza brava para acalmar alguma coisa, né? No nosso contexto brasileiro, ainda que talvez tenha uma diferença técnica entre oração e reza, mas no fundo, perante a cristandade é a mesma coisa. Só que a gente, porque somos evangélicos, vamos orar. E os católicos falam rezar, mas todo mundo está falando a mesma coisa no fundo. Mas todo mundo, tanto de lá como de cá, erra do mesmo jeito, sem entender o significado disso, sem entender o que Deus nos proporciona através da oração. E hoje eu queria, rapidamente, que a gente conversasse sobre isso. E a gente pode falar com Deus. Oração é isso. Nada mais do que isso. Oração é nós podemos falar com Deus. Por que a gente pode falar com Deus? Primeiro, porque é um Deus que vem até nós. Não é a minha oração que chega, é o Deus que vem. A oração, a nossa não tem poder nenhum para chegar. Não tem poder nenhum. A Bíblia fala que nós somos pecadores e mortos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. Não vem de nós. Não sou eu que cheguei e Deus ouviu o meu grito porque ele estava tão distante de mim, mas eu gritei tão alto que ele conseguiu ouvir. Não é isso. É esse Deus que se colocou tão perto para ouvir, para escutar. Então, se você presta atenção nisso, oração
não é um ritual. Eu falo que oração é uma relação pessoal e próxima com Deus. Quer ver uma coisa ruim? Eu detesto estar em ambientes onde eu vou ter que conversar com alguém, eu tenho que gritar para a pessoa me ouvir, porque tem muito barulho perto. Né? Às vezes tem festa, acontece isso, você tem que falar mais alto. Às vezes está num ambiente, numa lanchonete, num bar, num restaurante, a música ambiente está mais alta, você tem que falar muito alto. Então é ruim, é ou não é ruim? Agora é tão bom quando eu estou próximo, que eu falo naturalmente, a pessoa naturalmente me escuta. É claro, pode falar aí. Alguém levantou a mão? Rapaz, né? Desculpa. Então, oração é essa relação. Quando Jesus falou para o seu discípulo aí, quando vocês orarem, digam, Pai, ele já quebrou todo o ritual. Porque quando eu vou falar assim, eu chamo orar a Deus, a ideia de que eu estou falando com uma coisa que está bem distante. Ele fala Pai. E um filho pode falar com o seu pai. É certo que tem uns pais que, né? Eu mesmo sou professor, eu vi muito aluno que não viu o pai há meses dentro de casa, porque o pai não conversava com o filho. Não tinha tempo. Mas acontece, você esquece, esse detalhe, é apenas um detalhe. Agora vamos falar do jeito sério. Essa relação íntima. É isso que eu quis dizer. E a oração nada mais é do que você desfrutar dessa relação pessoal com Deus. E o único mediador que faz isso é quem? Jesus Cristo. Interessante que quem sabe orar? Ninguém. Como ninguém. Mas o Espírito intercede por nós, romanos, né? Com gemidos inexprimíveis. Vai entender isso? Não. Está dizendo o seguinte, que ainda que a gente não saiba, ele traduz. Ele sabe, ele entende. E a oração é você desfrutar desta comunhão com Deus. Nossa vida discipular, nós estamos aprendendo como é bom tirar um tempo para ler a palavra, agora para falar com Deus. Falar com Deus que nos ouve. É diferente de eu falar para um ídolo, uma estátua, uma seita, ou, sabe, uma religião. Eu estou falando com Deus que me ouve. E olha só, num mundo com mais ou menos 7 ou 8 bilhões de pessoas vivas, né? Deus tem tempo para ouvir a sua oração. É claro que aí vai ter várias implicações. Orar não é eu determinar o que Deus tem que fazer. Eu determino, eu decreto, eu não aceito. Peraí. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, tentando lembrar uma referência. Quem lembrar pode me falar aí, ó, o pessoal de casa também, que fala assim, por acaso pode o barro falar para o oleiro, eu não quero assim? Não, né? Tá certo? Esses textos bem lembrados. Eu quero mostrar esse texto para algumas pessoas. Entendeu? Então, porque às vezes a gente acha que eu posso dar ordem a Deus. E outra coisa também, a Bíblia em momento algum me ensina a orar ao diabo, ou a anjo, ou a homem algum. Essa história, Senhor, diabo, eu te decreto, não sei o quê. Peraí, eu estou orando aqui. Quem vai ser esse diabo? Peraí. A minha oração é a Deus. É um Deus que eu posso chamar de Pai. É um Deus que me ouve, não porque eu mereço, mas porque Cristo Jesus me trouxe a presença de Deus. E aí não tem mais aquela separação entre eu estou impuro, Deus puro, e não posso chegar perto. Deus chega perto de mim por causa de Cristo Jesus. Lembra do quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que o véu que separava rasgou de cima para baixo? Que antes havia uma separação. Isaías fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Cristo rasgou isso. Cristo nos ouve. Deus nos ouve. Agora, é claro, eu tenho que entender que a minha oração só chega a Deus através de Jesus, que é Deus. Não significa que se eu falar, oh meu Deus, Deus não vai ouvir. Se eu falar, oh meu Jesus, ele não vai ouvir. Não, tem que falar os termos certos. Se não for A, B, C, D, F. Não, para com isso. Primeiro que Jesus deixou claro que é uma relação muito pessoal. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, Salmo 66, do versículo 16 em diante, que ele fala assim, olha, vinde todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito com a minha alma. A ele clamei,
com a boca o exaltei. Se eu no coração tivesse contemplado pecado, iniquidade, arrogância, ele não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Ele termina assim, ó, bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. É um texto lindo, o Salmo 66. Ele mostra que a oração é um privilégio. E, sabe, irmãos, a gente tem que aprender a desfrutar mais dessa bênção chamada oração. Deus precisa da nossa oração? A pergunta que eu faço a vocês. Deus precisa? Uma coitadinha para eu, olha, por favor, gente, vai lá, olha, não vai lá. Deus precisa disso? Não. Agora, quem precisa de Deus? Nós. Agora, Deus é gracioso. Ele nos abençoa. Agora, a oração, eu acredito que é um meio que Deus usa para nos abençoar. Não é que a minha oração muda a Deus, mas tudo que Deus tem reservado para mim mudar, Ele faz através da minha oração. Saber orar, eu não sei, mas Deus me ensina. Falando de Deus mudar através da oração, eu recebi muita crítica. Isso que aconteceu comigo. Realmente, teve uma época que foi muito difícil para mim, que eu rompi com a igreja em 2014 e rompi com Deus também. Eu, no meu íntimo, estava. A minha ira era para com Deus. E aí, em diversas orações nessa minha caminhada de volta, eu tenho raiva disso. Por isso. Aí um dia eu contei isso para alguns pastores. Você não pode falar isso. Como é que você tem raiva disso? Eu senti, por que eu não posso falar para ele? Não é uma coisa, não é um segredo, porque ele sabe. Por que eu não posso exprimir isso para ele? Por que eu não posso falar? Porque se eu tenho um problema com alguém, eu chego e falo. O que é diferente com ele, né? Então, assim, eu recebi várias críticas na minha cabeça e depois eu fui pesquisar mais. Eu realmente vi que eu não estava fazendo errado, mas eu vi que eu recebi várias críticas das pessoas que você tem um protocolo para seguir. E no meio dessa caminhada, falando isso, essa raiva foi sendo apaziguada, porque eu fui falando com quem eu precisava falar e ela foi sendo resolvida com quem precisava resolver. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vocês já leram o livro dos Salmos com cuidado? Tem um monte de gente lá no Salmos, está na Bíblia. Eu estou falando do Cristo, falando na Bíblia. Até quando, Deus? Sim. Você não vai virar para mim, não, Deus? Sim. A nossa tradução aqui, porque a tradução da Bíblia, nós vamos estudar isso amanhã, um pouquinho. A tradução da Bíblia, ela coloca um português muito refinado, né? Vós estáis dizendo. Mas no dia a dia os caras rasgavam o verbo. Não, Elias disse para o Senhor, se o Senhor vai me deixar desse jeito aqui, só para não levar. Por quê? Sabe por quê? Uma coisa, Cristo. Em momento algum, na minha relação com Deus, Deus quer que eu deixe de ser humano. De ser humano. E humano rasga o verbo, humano se irrita, humano se decepciona, humano se frustra. Até mesmo com Deus. Ainda que Deus não tenha culpa, mas Ele é tão bom e misericordioso que Ele aceita a nossa fúria e trabalha para apaziguar nosso coração. A melhor coisa é você falar diretamente com Ele, porque falar, Rodrigo, eu não gosto de Deus. Não fala com Deus, Deus não gosta de você. Por quê? Mas tem muita gente, eu fico imaginando. Mas tem muitas pessoas, igual o Éter verbalizou, tem muita gente que age com as suas atitudes, né? Fazendo um desserviço ao Evangelho, né? Pregando contra o Evangelho com a sua própria vida. Com a própria vida, porque há uma incoerência, né? Por exemplo, o termo mais ridículo hoje do Brasil, evangélico. É um termo ridículo. No Brasil não é, porque eu falo que eu sou evangélico, mas não tem nada do evangélico na minha vida. E aí a gente fica querendo, prega não sei o quê, e quem for no Brasil, não sei o quê. Peraí, vamos mudar de vida para mim saber e dar um exemplo. Eu não tenho que esperar o governo fazer, o ano fazer, eu tenho que ser sal e luz. Se eu não sou sal e luz, meu amigo, não é STF, não é geringonça, não é o que for. O problema é meu. Eu aqui dentro do cansaço físico, enquanto o Cristian falava, eu fiquei ilustrando aqui uma imagem, né?
se não fosse essa misericórdia de Deus nas nossas vidas. E igual aquele falou de outras pessoas também que contestam a Deus e tal, né? Deus, antes na sua fúria, um Cristo falando, eu não gosto, Senhor, e aí chegar e chapar. Chapar, ele é só fazer assim. Não, mas isso, quando eu falo de chapar a mão na orelha, era com misericórdia. Assim, quem é você, menino? Você não sabe o que você está falando, não. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Mas interessante, Rodrigo, é isso que a Bíblia nos mostra. Não é que eu estou dizendo que a gente deve xingar Deus, brigar com Deus, mas só que na nossa relação com esse Deus, ele nos permite nós sermos vou falar, despidos, né? Não adianta ter máscara, porque sabe por quê? Vou te falar. Lembra da oração do fariseu e do publicano no templo? O fariseu bate no peito, eu sou melhor, eu dou o dízimo, eu sou bonito, lindo, maravilhoso, eu não sou como esse fulano e tal. E o publicano tem misericórdia, né? Sempre ofício a mim, pecador. Ele falou que ele era publicano. O publicano era um ladrão sem vergonha que roubava do povo mesmo. Ele reconheceu. Aí Jesus falou assim, quem que oração? Qual oração que eu ouvi? Quem saiu dali justificado? Publicano. Por quê? Muitas vezes as pessoas chegam diante de Deus com um linguajar muito protocolizado, bonito, maravilhoso. Senhor, nosso Deus, excelso e soberano. Não é que é razão, você pode falar, tá? Mas assim, é tão lindo, mas aquilo da boca, no fundo, ele odeia Deus mais do que, acho que ele ama o diabo e ignora Deus. Mas a boca para fora, para a religiosidade, ele acha que aquela religiosidade é suficiente para apaziguar e resolver essas coisas. Não é. Sepulcro caiado. Jesus disse isso. Sepulcro caiado. Então, assim, eu creio, por exemplo, vou dar um exemplo bem forte aqui. Imagina um pai ou uma mãe que está com seu filho à morte e não pode fazer nada. Esse filho morre. E ela pediu a Deus e não foi atendido ali. Será que não pode existir no coração dela um momento de fúria, de raiva? E Deus é tão cruel que não vai entender e vai perguntar, você falou, então você vai morrer também. Não, eu creio que Deus entende. Deus entende, não só entende, como trabalha nessa nossa fúria e nessa nossa incompreensão da circunstância e dessa nossa imagem errada a respeito dele, achando que ele é o culpado. Ele entende e vai trabalhar isso em nós. Sabe qual é a maior bênção? Oração me permite isso. Eu não tenho que respeitar um protocolo. É claro, toda oração é em nome de Jesus. Sem Jesus, ela não chega a lugar nenhum. Mas se eu não lembrar nem a palavra Jesus na hora, não significa que Deus não vai me ouvir. Tá certo? Porque Deus é um Deus cruel, gente. Deus escuta até muitos aí que ordenam pela misericórdia dele. Graça. Ele escuta, mas eu concordo. Eu sempre orei e eu entendo que oração é uma intimidade, uma intimidade, é uma convivência com o Senhor, né? Igual você falou, a palavra de Deus diz que ela só é permitida através de Jesus Cristo. Mas eu vejo que nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Sinceridade. Se eu no coração contemplar a iniquidade ou vaidade, o Senhor não. Sim. Por quê? Porque não adianta eu chegar e dizer palavras bonitas se o Senhor está sondando o meu coração. Claro. E Ele sabe até mesmo o que eu vou falar. A palavra de Deus diz que a palavra nem chegou à boca, o Senhor já sabe. Então, por que eu vou fazer uma oração na qual o Senhor sabe que aquilo é mentira? Então, Deus não vai me ouvir. Né? Então, como diz aí, a oração está passando no tempo, né? Então, assim, eu creio nisso, eu acho assim, está doendo? Diz para Deus que está doendo. Você está com raiva? Diz para o Senhor que você está com raiva. Você quer matar alguém? Diz para Deus o seu desejo de pecar, de matar, de adulterar. Diz para o Senhor da sua vontade. Mas diz para ele, fala, Senhor, até aqui eu estou dizendo que eu não estou gostando.
eu estou entregando nas tuas mãos a minha fraqueza. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer. Então, assim, é a minha forma de pensar, né? Por isso que Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele colocava diante do Senhor as suas petições, ele colocava diante do Senhor toda a sinceridade do coração Você dele. quer ver uma oração sincera num momento de extremo desespero e de angústia? Pai, se possível, afasta de mim esse pecado. Olha quem falou isso. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Alexandre, foi quem? Jesus. Então ele mostrou claramente o que nós somos. Nós temos isso aí. Então, assim, eu creio, sabe, você disse, essa intimidade. Agora, é claro, a Bíblia nos fala, e tem vários textos, eu poderia citar vários aqui, como tem Lucas, João, tem 1 João fala isso muito também, que Deus, a oração é ouvida segundo a vontade de Deus. Agora, aí vem aquela dúvida, como é que eu sei a vontade de Deus? Vou orar corretamente. Olha, é uma questão muito íntima e pessoal, sabe por quê? Eu só vou saber de que o Rodrigo que o Rodrigo quer, se eu converso mais com ele, isso tudo. É ou não é? Como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não tenho comunhão com a palavra, se eu não tenho essa disposição de estar a sós com Deus? Tem gente que vive a vida toda, o que Deus quer de mim? Deus fala assim, eu já te mostrei 1 bilhão de vezes, você não... não é a mesma pergunta, mas por quê? Olha, preste bem atenção. Um estranho, eu raramente sei o que ele quer. É ou não é? Eu posso ter um relance, né? Relance, né? Um lance, né? Agora, uma pessoa que eu tenho intimidade, eu já começo a descobrir. E se essa pessoa fala, eu vou saber o que ele quer. E o nosso Deus é um Deus calado ou um Deus que fala? Um Deus que fala. Então, como é que eu oro segundo a vontade de Deus? Quanto mais eu me aproximo, ou perto de mim, é claro, mas quanto mais eu me entrego nessa intimidade com ele, eu vou saber. É da noite para o dia? Não. Vou dar a cabeçada? Vou. Porque muitas vezes o bem que eu quero, o mal que eu quero. E outra coisa pior ainda. Muitas vezes o que eu acho que vai ser bom para mim, Deus diz, isso aí é porcaria. Bom que... Porque, sabe, uma vez alguém disse essa frase, eu achei interessante. Feliz é a pessoa para quem Deus diz, seja feita a minha vontade. Lascado é o sujeito que eu disse. Deus fala assim, então tá, é assim? Vai ser assim. É assim que você quer, então vai. Se a gente liberar, você está ferrado. Não, porque a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente quer, a gente pede mal. Jesus falou muitas vezes isso, vocês não sabem o que vocês pedem mal. Ele falou até assim, olha, Deus que é, olha só, se vocês que são maus, não dão um escorpião quando pedem um ovo, né? Imagina o Deus que ama vocês. Mas a gente sempre aproxima de Deus com uma coisa assim meio pobre. E a gente quer pedir errado. Por exemplo, a gente pede coisas que às vezes a gente não analisa se aquilo mesmo é o bom para a nossa vida. A gente quer muitas vezes imediatismo para resolver as coisas. A gente quer muitas vezes soluções fáceis. Né? E Deus tem outros caminhos. Agora, eu só vou saber o caminho de Deus com intimidade. Eu só vou saber a direção, a pergunta certa, a oração certa com intimidade. Porque eu vou saber raciocinar. Peraí, será que hoje eu, que sou um cara apavorado, gosto de pisar fundo, ganhar um carro que faz de 0 a 300 em 10 segundos vai ser bom para mim? Eu vou matar, arrebentar na parede. Eu prefiro o meu velhinho mesmo que faz de 0 a 100 em 3 dias. Entendeu? Porque Deus sabe, gente. Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe da nossa incapacidade de ver. E outra coisa, preste atenção. A gente sempre vê numa perspectiva. Deus vê o todo. Eu só consigo ver o agora. Deus vê o ontem, hoje e amanhã. Sabe, Alexandre? Certo. Eu ouvi um testemunho uma vez, um amigo meu. Ele, na verdade, ele crê em Deus, e eu creio que Deus deu um dom para ele, que é perceber as coisas em volta, de sonho, né? Mas ele não frequentava igreja nem nada.
E ele tinha muita vontade de ficar rico, muito mesmo. E assim, tudo dele volta era falava sobre dinheiro, era ganhar dinheiro, era economizar e tal e tal. Aí um dia eu achei interessante, ele veio todo apavorado conversar comigo. Ele sonhou. Ele sonhou que Deus falava com ele que ia permitir ele ficar rico, mas mostrava para ele o futuro, no sonho. E aí, no sonho, ele ganhava na loteria, ele ficava muito rico, porque ele jogava. Ele jogava direto, e todo ano ele fazia aqueles bolão, né, da virada, jogava. Aí, no sonho, ele viu que Deus mostrou para ele no futuro, que ele ficou louco por conta do dinheiro. Ele ficou louco, louco mesmo, assim, ó, de babar, de ir para a camisa de força, das pessoas rirem dele e tal. E aí ele veio apavorado para mim. Ele falou assim, o que você... Eu falei assim, olha, para mim está muito claro o sonho que você teve. Quer que desenhe? Muito claro. Significa que a palavra de Deus diz assim, ó, que a boca da gente fala, o coração da gente está cheio. Né? A sua vontade é onde está seu coração. Então, se o seu coração vive em volta, a sua vontade vive em volta, em torno somente do dinheiro, é muito possível você ficar louco por conta do dinheiro mesmo. Então, o Senhor está te mostrando que não é esse tesouro que você tem que buscar. Tem que buscar os outros tesouros. E um deles não, o maior é o do céu. Né? Então, assim, aí ele parou. Depois desse sonho, ele parou de ficar nessa busca por dinheiro. Né? Deus tem E o seus Senhor mistérios. realizou um desejo do coração dele, que era de ser comissário de bordo. E ele conseguiu, hoje está trabalhando, está feliz. Ele ficou rico? Não. Mas o Senhor satisfez o desejo do coração dele. Deus sabe o que faz. Sabe o que faz. A gente tem que ver que na oração, Deus pode agir de várias formas, mas assim, o mais importante é eu descansar e saber para quem que eu estou pedindo. Porque a resposta dele vai ser sempre perfeita. A minha oração é imperfeita, mas a resposta dele vai ser perfeita, ainda que seja um não para mim. Eu pedi A, ele não. Ela não fala nada. O silêncio, né? Aí, olha só, sabe, Cristian, esse é o nosso dilema. Que a gente está preparado para uma resposta, né? Sim ou não? Eu só brinco. E agora? Mas aí que está. É nessas horas que a gente tem que aprender com a palavra a perceber Deus mostrando nos mínimos detalhes. Lembra quando aquele profeta, o nome dele agora, que ele foi para um lugar e primeiro passou um terremoto, não era Deus. Passou um vento, depois não foi isso. Aí Deus manifestou. Abriu. Às vezes a gente espera uma resposta com uma coisa muito. Às vezes Deus está aqui. Então, nós, às vezes, é por isso que a nossa tendência é muito imediatista, é muito limitada no aqui e no agora, é muito no resolver de forma fácil e tendenciosa, e Deus tem algo muito maior do que isso. E às vezes não. Deus sempre responde, ainda que seja com silêncio. E tem momentos que, para a gente aprender a ser gente, o silêncio diz tudo. E tem muita gente ouvindo muita coisa para não que é Deus falando, e não é Deus falando. Nós damos ouvido para muita besteira. E não prestamos atenção nos mínimos detalhes que Deus está nos mostrando. Deus fala através da palavra, eu creio. É a Bíblia. Agora, esse falar através da palavra pode se manifestar em muitas coisinhas pequenas. Às vezes, um aperto de mão, um olhar de alguém, uma situação, Deus está te mostrando, olha, não vai por aí não, ou vai por aí. Presta atenção. Porque a gente quer falar com Deus e faz assim, e acha que a resposta vai vir assim. E às vezes Deus está colocando a resposta aqui. A gente não olha para cá. Né? A gente olha para lá. Espera. Ou então nós já oramos pedindo a Deus e dando a nossa resposta para Deus. Ou seja, eu orei para mim mesmo e quero a minha resposta. E Deus diz, peraí, vai ser esperou falar. Já viu aquela conversa entre duas pessoas que um deixa o outro falar? A gente faz muito isso com Deus, né? A gente fala, Deus, deixa eu falar agora.
Então Deus está mostrando, olha na palavra. Será que é assim mesmo? É disso que você precisa? É por esse caminho? Porque, Cristo, isso eu falo para você, quando você contou essa história, essa sua experiência. Grande parte da nossa ira, até mesmo com Deus, e frustração, é porque nós forjamos uma ideia errada do que Deus seja. E a nossa ideia forjada vai sempre nos frustrar. Um Deus que não responde, um Deus que não age, um Deus que não ajuda. Porque nós forjamos Deus. E aí, é preciso, nessas horas, literalmente, a gente se tornar Deus desses deuses que a gente criou. E voltar para o Deus lá. Aí você vai ver que é bem diferente. Totalmente diferente. Nossa, às vezes o silêncio de Deus demonstra que você precisa ver algo que já está ali. Né? E uma das coisas que eu vi nessa experiência que eu tive, porque foi uma época de grupo. Mas hoje, anos depois, aí tem hora que a gente chega e fala assim, tá vendo? Ah, que você passou lá atrás. Nem você sabe. Porque hoje eu tô na frente e consigo falar, você conseguiu fazer. Olha, eu nunca vi, né? Só vi por televisão. Um diamante é feio quando descobre na Terra. Não é coisa bonita, não. Não, ele é Sujo, deformado. passado, Agora, para virar aquela pedra linda, lapidado. E se ele não fala alto, é degradado. A nossa vida, às vezes, as nossas lapidações são necessárias, né? Para tornar essa pedra preciosa. E a gente não entende, não. Sabe? Ninguém vai entender. Eu acho que ninguém nesse mundo nasce e entende completamente a sua existência. Não consegue. Você sempre vai ter uma coisinha ali que você vai pegar. Peraí. Porque nós somos. Gente, não tem como pegar Deus aqui é tamanhozão e nem compreender tudo dele. Agora, uma coisa nós podemos desfrutar. Ter certeza de que Deus cuida da gente. Ainda que não seja da forma, do jeito e no momento. E essa paz, e Paulo fala assim, que lá em Filipenses, é uma paz que excede todo o entendimento, vai guardar nossa alma e coração. Isso é possível em Cristo, não tem jeito. Tem um roteiro que você seguir 10 passos para ficar em paz com Deus. Não tem isso. Não tem. O mais você pode conseguir é fazer uma caminhada da eternidade, voltar, né, é fazer alguma coisa, ler a Bíblia 10 vezes, né, cantar o hino trás para frente, não sei. Mas nada disso vai resolver. Agora, na sua comunhão com Deus, onde você tem um momento, onde você consegue prestar mais atenção, e acalmar, e desfrutar da comunhão com Deus, você, pouco a pouco, vai sendo transformado e vai entendendo as coisas. Não completamente, mas vai apaziguando a sua alma. Porque mais do que entender tudo, eu preciso de paz. E na hora de ter paz, não é entender, às vezes não dá certo. A gente não vai entender. Me fala uma coisa, você consegue entender perfeitamente? Você vê milhões de crianças morrendo de fome? E a gente com tanta coisa? Dá para entender tanta maldade? Não dá. Não dá. Dá para entender? Não dá. Então, agora eu posso ter o coração pacificado. Você vê, meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Ele falava a respeito disso, ele falava da oração, porque ele falava também que a respeito das pessoas que oravam a Deus, ou determinando alguma coisa, ou pedindo coisas, esperando coisas que às vezes Deus nunca iria dar. Aí ele fala no seguinte, é necessário você entender que a sua vida e a sua perspectiva de vida não é sua nem da pessoa. Não é você que vai editar um plano para Deus, é você que está inserido no plano de Deus. E que as coisas vão acontecer conforme Deus está de acordo com o que aconteça. Você é só mais, embora ele fala assim, embora precioso para Deus, mas um detalhe diante do todo da criação. Então, assim, detalhes não ditam como as coisas vão.
A gente é muito detalhe, né? A gente quer saber tudo assim, preto no branco, né? Não adianta, né? Nem sempre. Pode ser assim. Tem coisas na nossa vida que Deus vai te mostrar claramente. Mas tem coisa que você vai ter que ter paciência, perseverança para entender. Meu Deus, calou. Isso é mais difícil, né? A gente pode que meu Deus falou, mas o meu Deus calou. Qual que é o sim, não? É legal. Porque quando você tem um sim, você fica feliz. Quando tem um não, você já fica triste. Uma Mas vez, né? Agora, quando não tem nem lá nem cá, você fica. Na verdade, Deus tem alguma coisa. A gente é que é incapaz de perceber. E a gente entende como um silêncio de Deus. Porque Deus não para. O universo é em movimento. Né? A nossa Terra, o planeta, não está parada em um lugar, está girando. Né? A vida é assim. A vida é um caminhar. E na oração nós entendemos que podemos falar com Deus, expressar com Deus, a Deus, experimentar de Deus e saber que Deus está conosco. Quando Jesus mostrou para esse discípulo o que era oração, ele falou de coisas básicas, do pão nosso de cada dia, do perdão, tá certo? Porque não tem como, aí quebra a religiosidade, né? Eu falar que Deus me perdoa, mas não perdoa o próximo, não tem. Você quer perdão, você quer perdão. Porque se eu sei o que é perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Então, se eu não estou perdoando, o problema não está lá em cima, está onde? E aí ele fala assim, não nos deixeis cair em tentação. Lá Mateus complementa. Mas livrai-nos do mal. Por que ele falou, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal? A gente cai. Eu sabia que A gente cai. Então a gente pede e muitas vezes a gente cai. Porque essa questão é uma questão nossa. Esse cara vai ser o cara já me livro. No livro do mal, no livro do mal. Jesus orou assim na oração sacerdotal, né, que o pastor Leandro pregou aquele dia, né? Pai Santo, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. No mundo tereis o quê? Mas tem de bom, né? Dedique-se à oração. Não preocupa com forma. Se é sentado em pé, deitado, não. Tá certo? Não preocupe com rituais. Preocupe-se em falar com Deus. Em abrir o coração para Deus. E orar uns pelos outros. A melhor forma, eu tenho aprendido isso na minha vida, de eu ver Deus agindo na minha vida, eu orando a favor de alguém. Percebendo, cara. Não que eu seja santo e legal, porque não é isso. Mas sabe quando a gente desvia um pouco o foco da nossa necessidade e preocupa com o outro? Aí está a expressão de amor. Porque no resto do dia, a gente é muito 6 horas por dia. Né? A gente é muito nós aqui, o umbigo, né? A hora de tirar um foco um pouquinho. Porque quando eu estou orando a favor de alguém, eu estou vendo que essa pessoa também precisa, às vezes, muito mais do que eu. Isso é amor ao próximo. E é nisso que Deus age. Né? E oração é uma coisa tão maravilhosa que você tem algumas certezas básicas. Na vida, muita gente não te entende. Deus o tempo todo nos entende. O Espírito Santo intercede. Aleluia. Na vida, muita gente não te escuta. Deus te escuta sempre. Não é algumas vezes. Deus te escuta sempre. Na vida, muita gente faz as coisas para nos agradar, mas sem vontade. Deus, quando nos abençoa, Ele ama e agrada, gosta dele. É porque está sendo forçado, intimidado, como eu vou ver um cara, espreme Deus na parede. Não. É porque Deus é um Deus gracioso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa, e as suas misericórdias não têm. Grande é a sua fidelidade. E elas se renovam a cada. Lembra daquele salmista? Pode a tristeza durar, mas a alegria vem. Não, sorrir, não é isso não. Às vezes amanhã você vai ter que falar da mesma coisa que aconteceu hoje. Mas você vai olhar. Mas um novo dia com outros pés. Tem uma expressão na Bíblia que eu gosto muito, nos Salmos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Já viu essa expressão na Bíblia? Tem vários salmos. Sabe o que é isso?
que a gente não entende. Todos os dias a gente tem um novo motivo para agradecer a Deus. Sabe qual que é a melhor oração? Ser grato a Deus. Que a gratidão cura qualquer amargura. Tem um texto também que fala que nós temos que buscar renovar nossa mente na palavra. Renovação dos pensamentos da mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo esse século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Só experimento isso com a entrega. Caso contrário, eu vou sempre experimentar a minha perversa, ruim e ordinária vontade. Em nome de Deus. E sempre eu vou dar a cabeçada em ponta de faca. O pessoal que ora, determinando, que ora, esperando. Eu penso, o título do capítulo da Ore com Fé. O pessoal interpreta sempre assim: ore com fé de que você vai receber alguma coisa, de que você. Eu acho que a ore com a fé acreditando que, igual a pastora Beni falou, né, na segunda-feira, ore com fé que você está sendo conduzido. Conduzido. Sabe por quê? Porque fé na Bíblia nunca foi pensamento positivo, nem determinar nada. Fé na Bíblia é um estilo de vida de entrega, de caminhar com Deus, de estar no caminho, caminhando. Então, não desabando, mas você continua no caminho. O grande problema do homem foi quando ele, o ser humano, né? Foi quando ele ignorou que Deus ia passar. Ele escondeu. Não é interessante, né? Acabou tudo, bagunçou tudo. Mas o tão bom é esse Jesus que olha para a gente, pecador, e fala, siga. Olha bem, siga. E esse Jesus tem a paciência para ele. Você está tanto tempo, não sabe como é que ora, não sempre é isso. Esse Jesus que nos mostra também. Agora, é claro, gente, a nossa agenda, a nossa prática da oração é uma questão muito pessoal. Mas sem ela, a gente não sobrevive esse mundo. E oração não é só momento. Oração é vida. Às vezes, indo para o trabalho, se dirigindo, você está orando. Aqui você está conversando, está orando. Trabalhando, você está orando. Porque Deus não para. Então, para que eu vou parar de falar com ele? Entendeu? Que Deus possa nos abençoar, o pessoal de casa, a gente usar a oração como estilo de vida. Orar com fé é relacionamento, é determinação de nada. Quero que esse computador voe para lá. Não, Deus precisa disso, não. Ele pode fazer? Pode. Não estou duvidando, não é isso, não. Mas orar com fé é para Deus, eu quero me relacionar. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero desfrutar do Senhor. Aí entende que diz Salmo 23, eu gosto muito. Né? O Senhor é meu pastor, bondade e misericórdia, e habitarei na casa do Senhor. Estarei na presença dele quando? Só no dia de domingo? Para todo orar, eu poder falar com Deus. Não tem ritual, não tem protocolo, ainda que tenha, Deus me ensina, assim, na teoria, teoricamente, né, vou falar tecnicamente, que em nome de Jesus, não é possível a oração chegar a Deus se não for em Jesus. Deus sabe disso e não vai chegar de jeito nenhum mesmo. Não tem. Eu sabendo ou não sabendo, não adianta. Essa é Jesus. Eu posso não crer, é Jesus. Entendeu? Agora, eu tenho liberdade de falar abertamente com ele. Expor as minhas dores, as minhas alegrias e conversar. Porque é uma coisa linda de religião não te dá isso. Essa palavra de Jesus, já não te chamo servo, mas de amigo. E com amigo, você fala tudo que dá na cabeça. Fala? Então, é essa a relação com Deus. Se Deus não for esse na sua vida, você está lidando com um estranho. E com estranho a gente anda em casca de ouro. É religião. Deus que está em casca de ouro. Senão não está ganhando. Não. Deus quer que você se abra, você fale. Agora, quando você fala, dá tempo para Deus falar. Né?
que Deus fala através da sua palavra, com o Espírito Santo no coração de cada um. Amém. Amém? Vamos orar? Alguém tem uma pergunta de casa, alguma coisa, gente? Tudo ok? Amém? Minha mãe falava, quem cala consente. Vamos orar. Alguém pode orar? Quem sentiu desejo pode fazer uma oração. Em nome de Jesus, entrega a nossa vida e essa oportunidade de oração, gente. Senhor, na tua presença nós nos colocamos. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Pai, nós queremos nesta noite, ó Pai, em primeiro lugar, render graças ao Senhor. Dizer que reconhecemos, ó Pai, a tua soberania, a tua grandeza, o Deus que tu és, ó Pai. Embora a nossa vida, ó Pai, de pecadores, mas o Senhor é um Deus grandioso, maravilhoso, um Deus amoroso que olha por nós com cuidado, como joias preciosas. E cuida de nós. E nós te agradecemos, em nome de Jesus, por esse cuidado. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos encontrou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se deixou ser achado. Oh, Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso, Pai, nas quintas-feiras, de aprender das tuas escrituras, da tua palavra, porque só assim, ó Pai, nós podemos viver a vida eterna. Se conhecermos a tua palavra, ó Pai, e vivermos a tua palavra. Eu te louvo, Pai, pela vida do Christian, pela vida do Rodrigo, Senhor, pela vida do pastor Alexandre, ó Pai, pela vida do Iander, pela vida, ó Senhor, dos irmãos que estão na internet. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela vida da Débora, ó Senhor, que está aqui. Ó Pai, que mais e mais pessoas, Senhor, sinta esse desejo, ó Pai, escute a tua palavra, busque por ela, em nome de Jesus, ó Pai, para que elas saiam do engano, Senhor, saiam, ó Pai, dos rituais, mas que elas venham viver o verdadeiro evangelho em nome de Jesus. Ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ter com o Senhor essa intimidade, ó Pai, que diz as Escrituras, Senhor, falar contigo, Pai, todo momento, ó Pai, sem restrição, ó Pai, sem vergonha, sem tabu, Senhor, ó Pai, porque nós conhecemos, ó Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que sonda a nossa mente, sonda o nosso caminhar, sonda o nosso coração, ó Pai. Que diante de Ti, Senhor, nós temos que despir, ó Pai, das nossas vestes, das nossas máscaras, Senhor, e ser, ó Pai, quem é o Senhor nos criou. Ó Pai, que assim possamos ser verdadeiros, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Que nós venhamos orar, ó Pai, como convém, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, saber pedir, ó Pai, diante da Tua vontade, não da nossa. Senhor, que se cumpra sobre as nossas vidas a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor perdoa as nossas falhas, ó Pai, e que o Senhor nos conduza, Pai. O Senhor tem sempre feito, nos conduzir, mas que os nossos ouvidos estejam sempre abertos para ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Que, ó Pai, que nosso corpo em si, ó Pai, esteja à disposição da Tua obra. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fique conosco, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, gente. Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe. Continua na jornada aí, né? Semana 3, oração. Mas semana que vem eu vou trazer mais material. Eu quero ver se eu já trago para o mês todo, até agosto também, né? Eu tenho que imprimir, já trago para você do livro 1 aí, certo? A gente vai fazer na live. Exato. Jesus. Amém, amém, pessoal de casa. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, tá certo? Fiquem firmes aí. Deus abençoe a todos. Gilmar, que está lá em Xinguara. Olha o Daniel lá. Deus abençoe. E Gilmar? Está com o áudio desligado. Graça e paz, família. Graças a Deus, irmão. Deus abençoe aí. Leva nosso abraço à turma aí.
Amém, amém. Tchau, Daniel. Tchau, bebê. Tchau. Deus abençoe, gente. Fica na paz. Até amanhã esse vídeo está postado aí, tá? Em nome de Jesus. Ué.